Olá, tudo bem com você? Que bom, que alegria estarmos juntos mais uma vez, não é? Muitas pessoas perguntando sobre o programa, sobre o Sempre Feliz. Calma, não é o Sempre Feliz ainda, nós estamos compartilhando aqui algumas devocionais, a palavra do coração de Deus para o seu coração, reflexões, aprendizado que estamos tendo através desse tempo difícil de pandemia, não é? Aí por volta de um ano já, que o ano passou rápido, apesar da gente ter ficado muito tempo em casa, enfim. São muitas lições, temos aprendido muito. Eu espero que você também esteja aprendendo, que você esteja colocando em prática tudo o que Deus tem te ensinado através desse tempo tão difícil e desafiador, não é? Eu comentei com você, conversei com você, refleti com você sobre perguntas que Deus nos faz. Mas agora eu quero te falar também que não só Deus nos faz perguntas, mas Satanás também nos faz perguntas, não é? Foram perguntas ao longo da palavra de Deus e ao longo da nossa vida, se você prestar atenção. Então, é muito importante a gente conhecer a voz de Deus. Por quê? Porque quando vier uma pergunta, como é que vem essa pergunta? Ela vem à nossa mente através de alguém que disse algo, através de alguma coisa que você assistiu, ou na TV, ou na internet, através de um comportamento, através até de um líder que você respeita. Vem uma pergunta, vem um questionamento para você. E aí, essa pergunta de quem? Quem fez essa pergunta? Foi Deus? Foi a minha mente, o meu próprio emocional, a minha própria mente, ou foi o diabo que me fez essa pergunta, ou foi Satanás que me perguntou isso, me questionou isso? É fácil discernir mesmo que você ainda não conheça tanto a voz de Deus. Por quê? Porque Satanás, sempre que ele nos faz uma pergunta, ele nos confronta contra a palavra de Deus. Ele quer nos levar contra a palavra de Deus. Ele quer questionar a verdade da palavra de Deus e do próprio Deus. Toda pergunta de Satanás vai te levar a muitas vezes a ter uma curiosidade. Satanás faz uma pergunta para despertar no seu cérebro, na sua mente, um olhar diferente para aquela situação e para te levar uma confusão, para te confundir. Foi assim que tudo começou. Ali em Gênesis capítulo 3, não é? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha colinha. Versículo 1. Foi a primeira pergunta. A primeira pergunta que Satanás fez foi para a mulher. A mulher estava ali olhando a árvore, ela estava ali olhando, contemplando aquele jardim maravilhoso. E Satanás esperou aquele momento em que viu que aquela mulher estava assim, né, deslumbrada com tanta beleza. E ele foi então, colocou para ela uma pergunta, um questionamento, dizendo: foi isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? É assim mesmo? Você não pode comer do fruto de nenhuma árvore? E o que despertou então naquela mulher? Despertou uma curiosidade, despertou um gatilho ali na mente dela, que ela pensou assim: olha, não, inclusive não pode tocar e nem comer nessa árvore. Eu posso comer de todas as outras, mas essa não posso comer e nem tocar. Já houve uma confusão ali na mente de Eva, porque Deus não falou que não podia tocar. Então, Satanás, ele vem com um questionamento na sua mente através de coisas que você vê, que você lê, de filmes, ou de novelas, ou de séries, ou de reality shows, ou de coisas que você lê, de informação, de relacionamento com seus amigos, que vem te questionar e trazer uma pulga atrás da sua orelha e te dar um gatilho para uma curiosidade. E ali, então, a mulher começou já a olhar para aquela árvore de forma diferente e ela era atraída por aquela beleza. Então, aquela pergunta fez com que ela questionasse, talvez dentro dela: será que vai acontecer alguma coisa mesmo? Será que se eu simplesmente comer essa fruta, eu vou morrer, como o Adão falou para mim que ia acontecer, que Deus falou para ele? E o tempo todo o diabo, ele vem colocar dúvidas, questionamentos em relação à palavra de Deus, à verdade do próprio Deus. O que ele faz? Ele fala o seguinte: por que não? Por que você não vai experimentar isso? Será que realmente é assim mesmo?
experimenta essa droga. Por que não beber? Não tem problema, né? Afinal, a Bíblia fala que você não pode embriagar, mas você pode beber um pouco. E você começa com um pouco, você começa na sua casa, daqui a pouco você não consegue mais ficar sem beber. Você começa, de repente você vai beber em algum lugar que está com amigos e alguém ali estava lutando contra o alcoolismo e a sua bebida vai levá-lo a voltar para o álcool. E o diabo fala para você, o que tem? Você pode ter relacionamentos sexuais livremente. Por que não? Por que não experimentar o prazer, essa delícia que é você ir nessa festa, nesse determinado lugar? Por que não mostrar o seu corpo? Seu corpo é lindo, o que é bonito é para ser mostrado. E essas são as perguntas que Satanás te faz. Por que você vai abrir mão disso? E ele sempre questiona e vai te levar a questionar a palavra de Deus que diz para você se santificar, para você se separar do pecado, se separar do mundo, para você ter um comportamento adequado com a palavra de Deus. Você precisa se comportar. Eu falo sempre com as minhas filhas que elas são princesas e as princesas do reino, a gente tem aqui, né, na Inglaterra, no Reino Unido, o reinado, a Rainha Elizabeth, que dizem que é imortal, ela nunca morre. Existe ali um comportamento daquelas mulheres. Elas têm que se vestir adequadamente. O casamento delas, o vestido era todo lindo, tampado. E nós que somos princesas do reino de Deus, que é superior infinitamente a qualquer outro reino, não nos preocupamos muitas vezes com o comportamento das nossas roupas, das nossas palavras, das nossas atitudes, da nossa postura. Então nós não podemos responder ao diabo. E o diabo, ele foi tentar Jesus ali, você vê, quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, e ele usou a palavra de Deus, e ele não questionou a palavra de Deus, ele afirmou, está escrito. Por quê? Porque ele sabia que Jesus não teria dúvida alguma sobre o que está escrito. Então fique atento, porque Satanás ele vai usar a palavra de Deus, ou o questionamento da palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus de acordo com o seu nível espiritual. Se você tem um nível espiritual mais raso, mais fraco, ele vai questionar a palavra. Não, mas não é bem assim que a Bíblia diz. Será que foi isso que Deus falou para você fazer? Será que você realmente não pode ter um relacionamentozinho extraconjugal de nada? Será que você não pode ser um pastor no púlpito, falar uma coisa e ser outra atrás? Ninguém está vendo? Mas se você é alguém mais profundo na palavra, se você já conhece mais a Bíblia, ele vai, de repente, afirmar a palavra de Deus para você, mas te levando a agir, a tentar Deus, a agir contra o próprio caráter de Deus, como ele tentou fazer com o próprio Jesus. Não se engane, não se iluda. Se ele tentou enganar o próprio Jesus, que ele sabia que era o Filho de Deus, ele não vai tentar enganar a mim e a você? Claro que vai. Por isso, você precisa discernir a voz de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estar cheio, subir o seu nível de conhecimento de Deus, seu nível espiritual, para você discernir, olha, essa voz não é a voz do meu Deus. Essa voz está colocando em xeque, em questionamento a palavra de Deus. Ela está querendo usar da palavra de Deus como muita gente faz para seus próprios prazeres e para sua própria conveniência. Então essa palavra, essa pergunta não vem de Deus. Essa pergunta não é Deus que está fazendo para mim. Então, responda sempre a Satanás como Jesus respondeu. Está escrito? Também está escrito, sim. Satanás, sai fora, não quero papo com você, não. Não vou nem te responder. Responda com a sua vida, com a sua obediência a Deus. Quando Satanás colocar, por que não? Por que você não experimenta isso? Porque eu não quero, porque eu quero agradar o meu Deus, porque importa o prazer eterno que eu terei na glória do que prazeres efêmeros, passageiros, curtinhos que eu terei aqui na terra. Importa agradar a Deus e não aos homens. Importa eu não fazer a vontade dos homens ou do diabo, mas fazer a vontade daquele que me amou primeiro, daquele que me criou para eu ser semelhante a ele, viver para a sua glória. Preste atenção, não responda às perguntas do Satanás. Responda sim com a sua vida, com a sua obediência até o fim, como Jesus abriu mão de ser Deus e veio
e foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2. Que você possa sempre estar cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus, para resistir à voz do diabo, para responder a Ele com a sua obediência e ser assim então honrado, honrada pelo próprio Deus. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo, se o nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá.